sempre tem as piadinhas, né? Você nasceu seu pai que concebeu você, você é filho só do seu pai, tem mãe não. Aí sempre tem as piadinhas, né? Mas graças a Deus sou bem tranquilo, não levo para o outro lado, não. Pra mim não foi fácil crescer sem o nome da minha mãe no documento, porque sim, é uma sensação de você não ter mãe, né? Porque toda vez que eu chegava em algum lugar e falava, mas não tem o nome de sua mãe aqui não, eles achavam que era um erro de digitação, né? Falei, não, mas não tem mesmo não, nenhum documento meu tem nome da minha mãe mesmo não. Só meu pai registrou só o nome dele. E aí você chegava num lugar, então sempre tinha esse incômodo, né, das pessoas perguntarem e você ter que ficar dando explicação, né? Queria ter eles no meu nome, com o meu nome, com a minha assinatura, Deus que nasceram, né? Aí eu me sentia assim, até ocupada, sabe, por isso, porque também eu acho assim que eles tiveram assim alguns constrangimentos, né? Me apresentar a certidão. A minha filha mais uma vez falou, às vezes ia fazer alguma coisa, falava assim, já vi filho sem pai, mas sem mãe eu nunca vi, né? Então eu acho que isso é um constrangimento para eles, né? Então eu sonhava em ter eles no meu nome. Um sonho realizado. Depois de mais de 4 décadas, Reginaldo dos Santos passou a se chamar Reginaldo Pereira dos Santos e ganhou o nome da mãe na certidão de nascimento. Momentaneamente é estranho, porque você tem 41 anos com um nome. Então você é acostumado com aquele nome. Aí quando chega um nome diferente, você acha meio estranho. Será que sou eu? Mas é muito bom ter o nome da minha mãe, né? Ter o sobrenome dela, né? Poder assinar o sobrenome dela, né? Agora pode falar que é minha mãe, né? Agora tá comprovado, né? É muito significativo pra gente, né? Poder ter o nome da mãe da gente, né? Reconhecer o nome daquela pessoa que cuidou de nós, né? Deu a vida pela gente, né? Então é muito gratificante isso. Estou muito feliz, né? Muito satisfeito por isso, de agora eles poderem carregar minha assinatura, né? Agora, eles vão falar, né? O que é que eles acharam, se foi bom para eles, que para mim foi ótimo. Aos 97 anos, Dona Carmelita deu um novo sentido para a vida, ao ter o reconhecimento do pai português na certidão de nascimento. Eu tinha receio, porque essa questão de maternidade tem muito charlatanismo. Fala que não é e não é. E eu fiquei assim, com receio deles falarem, mais uma charlatã, né? Deles falaram. Por isso que eu falei, ó, não estou atrás de herança, nada, só atrás da minha procedência. Foi uma busca intensa. A família da idosa viajou para Carrancas, próximo a São João del Rei, onde ela foi criada. No município, descobriram 5 irmãos vivos. Aí foi feito o exame de DNA e Dona Carmelita teve a paternidade reconhecida com quase um século de vida. É um direito de todo filho ter a paternidade. A paternidade é muito importante na vida de uma criança e de um adolescente. Pode ser de qualquer, mas é o pai. É como a mãe também, pode ser o que for, mas é a mãe. Ela teve uma procedência, teve o início, entendeu? Isso é muito importante. Lógico que a gente não conviveu, né, desde pequeno, mas a partir daquele momento parece que o DNA fala mais alto. Sabe aquela questão do DNA? É um trem assim, impressionante. Porque quando você conversa com eles, você vê que tem muita coisa em comum, entendeu? Eles não são estranhos, entendeu? Porque parece, essa questão do DNA é muito forte. Eu falo com você que, desde que eu fiz a constelação, eu percebi que a gente começou a remover, sabe? Essas energias, para que tudo viesse à tona. A história, as pessoas, entendeu? E eles também se sentiram mais à vontade também depois dessa história. Porque eles sabiam, mas também eles ficavam incomodados, porque quando que ia surgir essas irmãs? Quem era? Entendeu, né? Como é que elas eram? Entendeu? Como é que ia ser o comportamento delas? Fiquei feliz que meus filhos, minhas filhas e meus filhos, a minha prole, do coração e genética, tem raiz.
Porque eu fui muito feliz e tudo, mas faltava a raiz. A raiz é a família, pode ser ela o que for, é a raiz. Isso é muito importante para a criança, para o adolescente, para a humanidade. Completou o que faltava. Ela sempre estava muito assim, nervosa, e agora é outra pessoa, viu? Tá calma, tranquila, entendeu, né? É feliz. O reconhecimento da paternidade é também uma questão de cidadania, né? A cidadania daquela criança, daquele adolescente é atingida, a subjetividade dele é atingida e ele tem que lidar, atravessar a adolescência e muitas vezes a vida, lidando com uma ferida moral que ele carrega, né? Que ele leva de uma rejeição original. Existem vários estudos que apontam que uma criança que tem ausência parental, ausência paterna, materna, ela tem 2 vezes mais chances de reprovação escolar, né? Existem dificuldades comportamentais, de encaixe. A gente pode fazer uma analogia com a questão do aterramento. Essa criança, ela perde a gravidade dela, né? E aí, na relação com o mundo externo, essa questão de limites e de expressão fica mais comprometida também. Ainda há no Brasil milhares de crianças sem o nome do pai. Raramente não tem o nome da mãe, mas a grande tragédia é a falta do nome do pai nas certidões de nascimento dessas crianças, dessas milhares de crianças no Brasil. Isso porque falta uma política pública séria no Brasil para buscar esse reconhecimento. No ano passado, quase 170 mil crianças foram registradas sem o nome do pai. O dado é da ARPEM Brasil, Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. O dado nacional apresentado em 2022, ele segue uma tendência já de anos anteriores. Vemos que isso é um problema social no Brasil, onde a responsabilidade paterna, principalmente, tem deixado muito a desejar, e a divulgação desses números pela ARPEM, ela busca principalmente mostrar para a sociedade uma realidade que precisa ser encarada com políticas públicas, pelas autoridades, mas isso só demonstra que continuamos com esse problema no Brasil. Os números dos anos anteriores também são números desfavoráveis, e precisamos todos, de mãos dadas, trabalhar em prol disso, e a ARPEM tem cumprido e tem procurado cumprir com o seu papel. Nós precisamos construir o pai necessário, o pai que eu digo que é o pai imprescindível. O pai imprescindível é o pai cuidador, né? Provedor também, porque tem homem que bota a mão na cabeça. Porque querem que eu seja provedor. Mas a criança também precisa comer, precisa se vestir, precisa cuidar da saúde dela. Então, nessa sociedade, nós lutamos pelo SUS, mas nem sempre podemos contar com ele em todos os lugares. Então, quer dizer, realmente precisamos também do pai provedor. Mas o pai cuidador, o pai amoroso, o pai protetor, este é o pai imprescindível. O primeiro documento que estabeleceu a obrigatoriedade do registro de nascimento foi o Decreto 9.886, de 1888, onde existia a possibilidade de omitir o nome do pai ou da mãe da certidão de nascimento em casos que pudessem resultar em escândalo. A gente tem uma informação que ela vem meio que dos nossos avós, né? Que é a questão do filho legítimo e do filho ilegítimo, que acontecia, que existia, que ele tinha efetivamente a paternidade biológica, mas para ele era vedado ele ter a legitimação paterna. Então, assim, durante muitos anos, até a nossa Constituição, basicamente de 88, nós tivemos muitas crianças frutos de relações extraconjugais que não podiam ter o direito à dignidade completa da pessoa por proibições sociais, por proibições até uma questão mesmo de evolução histórica, né? Se é que se pode chamar isso de evolução.
A evolução se deu com a Constituição, quando se eliminou completamente a discriminação e a possibilidade de você diferenciar filhos tidos na constância do casamento ou fora dela. A Constituição Federal de 1988 fez uma grande revolução no direito de família, inclusive e principalmente na questão da filiação. Ela disse que não existem mais filhos ilegítimos. Filho é filho, ponto. Todos os filhos são legítimos e, portanto, essa designação de filho ilegítimo, como até então era dita, não cabe mais, ela é discriminatória. A gente teve daí a Lei 8.560/92, especificamente a lei que hoje a gente conhece como Lei da Paternidade. Essa, então, regula completamente o procedimento que se deve seguir para alcançar o reconhecimento de crianças que não são reconhecidas voluntariamente pelo pai. E também aquelas que o pai quer reconhecer voluntariamente, mas que ele não foi no ato ao cartório. Então, essa lei veio regulamentar especificamente todos os passos que se tem para a gente alcançar o direito à paternidade legal, né? Porque a biológica, ela existe desde sempre. Crianças que não têm o nome do pai ou da mãe, né? No caso, a maioria, não tem o nome do pai, elas perdem direito. Perdem direito porque quem é o pai? Tem que ter o registro, tem que ter a prova da paternidade. E prova-se a paternidade com o registro de nascimento. Portanto, essas crianças que não têm o nome do pai em sua certidão de nascimento, elas não poderão reivindicar pensão alimentícia, não poderão reivindicar herança. Todos os direitos dessas crianças nascem dessa prova da maternidade e paternidade. Desde 2015, as mulheres ganharam o direito de registrar o nascimento do filho, o que antes só era feito pelo pai da criança. A mãe pode indicar o nome do pai e dar início a um processo de reconhecimento judicial de paternidade. O homem passa a ser considerado pela justiça como suposto pai. Ao falar suposto pai, você está minimizando o valor da palavra da mãe. A mãe sabe com quem, as mulheres sabem com quem elas fazem as crianças. Há alguns enganos, mas são pontos fora da curva. A maioria absoluta, as mulheres sabem com quem fazem as suas crianças, né? Então, a justiça ficar dizendo suposto pai, ela está expressando o seu sexismo, né? Já está dizendo que a palavra da mãe, da mulher, ao indicar quem é o pai do Pedrinho, deve ser colocada em questão. A mãe hoje, ela chega no cartório sem o pai, e aí o cartório automaticamente, na hora que ele registra a criança só em nome dela, ela já tem a possibilidade de abrir no cartório a solicitação de averiguação de paternidade. Então ela indica os dados daquele suposto pai, o cartório faz aquela declaração que a gente chama de declaração complementar e já manda para o juiz. E o juiz manda marca uma audiência para ouvir aquele pai. Então ele tem uma segunda oportunidade de reconhecer. Pode ser que ele vá e reconheça amigavelmente. Pode ser que ele vá e diga que tem dúvidas, mas que se uma vez comprovado que ele é pai, ele reconhece. É a maioria dos casos. E pode ser que ele não compareça ou se negue até o final. Quando eu comecei a trabalhar na promotoria, o exame de DNA, ele era uma raridade, ele era caríssimo e ele estava sendo trazido dos Estados Unidos ainda. E somente 2 laboratórios no Brasil é que realizavam essa perícia com um custo muito alto. Hoje em dia a gente tem não só o exame de DNA acessível na maioria das cidades, muitos laboratórios já fazem a perícia de perfil genético para fins de estabelecimento de paternidade, mas também num preço muito mais acessível, e ela é uma prova fundamental nas ações de investigação de paternidade. Então, quando existe aquela negativa infundada e aquela resistência do pai e que é necessária uma ação de investigação de paternidade para esclarecer e provar aquele vínculo genético, o exame de DNA é uma prova definitiva. É praticamente impossível dar errado. Então, aí não tem que se ficar discutindo detalhes e a moralidade da mãe. Em geral, se faz isso. Independente da moralidade da mãe, aquela criança, a ciência vai dizer que geneticamente é filho de tal pessoa. Você faz um DNA hoje, você tem um resultado daqui a 10 dias úteis. E aí, aquilo ali põe fim
aquelas alegações de que eu não sei se é meu. E a grande maioria das negativas de reconhecimento de paternidade, ela não é por causa de pensão, ela não é por causa de dinheiro, de herança, ela é por causa de dúvidas em relação a vínculo genético. Uma vez esclarecido, não existe mais porquê não se fazer o reconhecimento voluntário. E aí esse reconhecimento é feito. Não são só as mulheres que podem ter filhos não desejados. Então nós temos todos que trabalhar para reduzir o número de crianças não desejadas nascendo. Acho que nós teremos uma sociedade muito melhor, muito mais feliz, à medida que os nascimentos foram de crianças desejadas por mulheres e homens. A pessoa que está respondendo a um processo de investigação de paternidade, ela se nega ou ela foge até o último minuto daquele reconhecimento. Ela não colabora em nenhum momento para tentar esclarecer aquele vínculo. Ela tem à sua disposição um exame de DNA que muitas vezes pode até ser gratuito. Tem vários locais que fazem gratuitamente. Aqui em Brasília a gente tem o DNA forense. E mesmo assim, injustificadamente, ela se nega a fornecer material para tirar a dúvida se é pai ou não. A lei já diz que naqueles casos o juiz pode aplicar a presunção. Por quê? A lacuna que existia há anos atrás, na época dos nossos avós, quanto à questão da ilegitimidade, ela hoje em dia acabou porque hoje existe um princípio mais importante, que é o da dignidade da pessoa. Assim como acontece nas situações de quando um pai que é demandado judicialmente numa ação de investigação de parentalidade e que a sua recusa ela importa em presunção da parentalidade, a mesma estrutura se aplica quando uma mulher que é demandada numa ação de parentalidade venha se recusar. Por quê? Embora a gente tenha uma visibilidade social muito maior de situações quando envolvem o homem, porque é aquilo que é mais reiterado nas varas de família, quando uma mulher que é demandada numa ação de investigação de parentalidade, ela se recusa, a gente também tem a presunção jurídica dessa maternidade. Paula, a gente se conheceu em 2007, né? A Ana Paula já tinha o Matheus, com 3 para 4 anos, né? E a gente, assim, eu não esperava que ela tivesse ter um filho. Quando eu descobri, foi pela internet, tinha uma rede social, e aí eu falei, nossa, que inusitado e tudo mais. E aí foi muito difícil, porque eu não tinha, né? Habilidade zero com criança. Exatamente, paciência inicial, tato zero. Então, assim, imagino que para ele foi muito pior que para mim, né? A primeira lembrança, assim, que eu tenho com a Camila foi o dia que eu tinha um disco de um filme que eu gostava muito. E aí a Camila, acho que deixou o disco cair, o disco quebrou. Eu lembro que eu fiquei muito, muito chateado com ela, assim. E ela falou, não, a gente vai comprar outra. Eu, não, então tá bom. Acho que é a primeira lembrança assim, que eu tenho com ela. A gente não conseguiu criar essa construção de tipo assim, ele me chamar de mãe e eu de filho. Não, assim, a gente se fala com os outros, né? Mas assim, entre a gente não, né? Mas assim, de toda forma, assim, não tem nenhuma dúvida de que né, essa construção foi ao longo dos anos. Ele me ensinou tanto sobre a maternidade, sobre ser mãe, e, né, essa relação que a gente, depois de tantos anos, de 10 anos, a gente decidiu ter um filho, né, assim, planejado e tal, nosso, e veio a Laura. E que se não fosse o Matheus, de fato, nessa caminhada, isso não seria possível. Laura nasceu por meio de reprodução assistida, com o método ROPA, que significa recepção de óvulos da parceira, que permite a participação das duas mulheres em todo o processo de gestação. Camila foi a doadora de óvulos e Ana Paula deu luz a Laura. São duas mães. Nunca teve, Matheus é irmão, enfim, nunca a gente tentou esconder dela nada de diferente do que é a fato da realidade, né? A Camila foi a pessoa que também cuidou de mim, então para mim ela já é minha mãe. Não vai ser um documento legal que vai alterar isso, que vai mudar esse fato. Mas juridicamente falando, eu acho que tem uma vontade, tem um desejo sobre isso. Esse reconhecimento da maternidade ou paternidade socioafetiva, de forma espontânea, pode ser realizada inclusive em cartório.
com a resolução 63 do CNJ de 2017, que foi adaptada e melhorada com a resolução 83 do CNJ em 2019, trouxe então assim, essa possibilidade de realização em cartório e traz alguns requisitos, como por exemplo, o interessado ser maior de 18 anos, a diferença de idade entre o interessado e o filho ser de 16 anos, não ter aquela consanguinidade como ascendente ou irmão, mas isso tudo é igualmente relacionado à questão da adoção também, né? E se pede também a comprovação dessa afetividade, ou seja, por uma certidão de casamento ou união estável com a mãe ou o pai biológico, fotos, algum registro na escola que aquela mãe ou pai socioafetivo também participa da escola. Então tem várias formas de se fazer isso. Não é só o papel, ele está fazendo uma comprovação do que de fato acontece e está fazendo literalmente o registro disso. Fica para a posteridade, né? Então, é realmente aquilo que a gente conversou de passado, presente e futuro. Esse futuro tem também significância e relevância tanto clínica quanto social. Esse fortalecimento emocional das pessoas que têm o reconhecimento e junto com ele vem o carinho, a socioafetividade, ele fortalece a autoestima. O mais importante não é o nome simplesmente no papel, é a autoestima que aquilo vai gerar naquela criança. É ela ter para quem ela se referir, para ela ter. Por isso que a gente fala muito, família é referência, seja a materna, seja a de duas mães, que as duas fazem papel de pai e mãe, que hoje em dia é uma nova realidade. A família homoafetiva é uma nova realidade. O interessado com o filho se dirige até o cartório de registro civil, que não necessariamente precisa de ser o cartório em que foi registrado, pode ser qualquer cartório de registro civil, e com a documentação, então, pede-se o registro. Sendo maior de idade, que é no caso dessa família, né, o Matheus já tem 19 anos, no caso, ele autoriza e aí ele e a Camila juntos podem fazer esse registro. Alguém que exerce a função de pai, a função de mãe, pode-se colocar o seu nome na certidão de nascimento da criança, mesmo ela já tendo um pai. Por isso, é possível o fenômeno já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal da multiparentalidade ou pluriparentalidade, ou seja, é possível, e isso já é uma realidade brasileira, que muitas crianças tenham em sua certidão de nascimento o nome de dois pais, uma mãe, dois pais, duas mães. Esse é um fenômeno tipicamente do direito brasileiro, que foi construído a partir de uma doutrina construída pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, né, com um grupo de juristas que pensou isso, e quem usou essa expressão, curiosamente, pela primeira vez, foi o hoje ministro Edson Fachin, na sua tese de doutoramento, em que ele usou essa expressão, paternidade socioafetiva. Isso veio cobrir uma lacuna que existia na legislação, que muitas vezes esses pais, né, afetivos, mães afetivas, viviam muitos anos já com essa criança, né, com toda a afetividade criada durante anos e precisavam procurar o judiciário para entrar com a medida, uma ação de adoção. Com isso, agora não mais podem diretamente nos cartórios declarar essa paternidade ou essa maternidade afetiva, com alguns detalhes que são importantes, que ele tem que comprovar, logicamente, essa afetividade. Essa afetividade ela é mensurada, ela é avaliada, o registrador civil tem essa competência para poder avaliar isso, e em caso de dúvida quanto à fraude, por exemplo, ele fará negativo e enviará isso para que o judiciário possa melhor avaliar. A vontade do Matheus querer ter esse reconhecimento legal, né? Hoje o Matheus tem 19 anos, ele fala, eu quero, assim, pra gente é a certeza que de fato também ele reconhece a Camila como mãe, né? Que essa relação, que esse laço foi criado. Mas é óbvio que aquece o coração, né? É isso, é uma formalização, né? Porque, de fato, a parte afetiva eu já imaginava que estava colhida já, mas surgir dele a vontade também é uma coisa que aquece o coração.